alguém pode achar estranho como diálogos impertinentes, mas é que o in está sempre entre parênteses, porque são extremamente pertinentes. Só que para muita gente é como se não fosse. E nessa tentativa de dialogia, de alguma contradição, de algum conflito, a gente estabelece aqui um diálogo rico para que a gente possa pensar temas importantes aqui na casa. E o ISEA muito faz isso, né? Ultimamente tínhamos feito encontros com conversas mais para a nossa equipe aqui, os parceiros mais próximos. Mas como a conversa de hoje se tornou assim de interesse mais amplo e outras pessoas desejando participar, a gente resolveu com Regina, que é a diretora desse programa aqui, junto com nós outros e outras, a abrir esse espaço para conversar com gente de fora, além de nós também que estamos aqui na casa, né? Então a gente dá assim, muito boas-vindas a todo mundo neste mês de março, né, deste ano de 2024, que a gente lembra um país que há 60 anos cerceou liberdades, direitos, possibilidade de conversas, prisão de quem pensava diferente, tortura de quem queria um Brasil mais justo, desaparecimento de quem queria um país mais democrático e assassinato de quem desejava uma pátria diferente dessa que muita gente às vezes quer, de todo mundo pensando igual, pensando junto, pensando as mesmas coisas, e as mesmas coisas que para um certo segmento já detentor de poder e de muitos privilégios, que é a manutenção deste país como é, e nós outros e outras sempre inquietos, inquietas, querendo chacoalhar esse país, querendo colocá-lo de cabeça para baixo, inverter a lógica, destruir as casas grandes, estabelecer não qualquer senzala, mas estabelecer dignidade, direitos para todo mundo, acabar com as possibilidades de a gente ter um país tão desigual, tanto de gênero, quanto de raça, quanto de classe social, e fazer disso um país mais justo, mais belo, menos complicado. Então a gente tem estado nessas conversas aqui e hoje a gente vai ter pessoas muito especiais para essa conversa e para isso eu quero aqui agradecer todo mundo outra vez que está, quem ajudou a preparar e a produzir esse encontro de hoje, e você poderá ouvir, participar, escrever suas questões também no final aí no chat da live, a gente vai poder também ter essa interlocução. Mas o dono da conversa hoje, ou a dona, o dono, assim, né, os mediadores, né, Regina, Ronilson Pacheco, Regina Novaes, que nessa casa tem estado há quase já 50 anos, assim, um pouco menos do que isso, como inspiração, como motivação, como mobilização, como produtora de conhecimento e sempre os instiga com sua tessitura muito refinada quando faz os comentários, e vamos ter o privilégio também outra vez mais de tê-la hoje nessa condição. Mas tem mais convidados e convidadas e eu fico assim, muito feliz se pudesse apresentá-los, vamos deixar a Ison para quem tem a Ison. Então, Ronilson e Regina, com vocês aí essa sequência para receber quem está aqui e quem está também em Juiz de Fora, e a gente se alegra com essa taxa de muito diálogo, muita impertinência, mas de muita coerência com aquilo que o ISE tem feito por justiça, direitos, dignidade, laicidade, mundo menos caótico de mudança climática, mas mais marcado por bem-estar para todas e todos nós. É isso, vamos juntos nessa tarde muito agradável, viu? Obrigado aí por essa introdução. Só quero agradecer mesmo, primeiro, nossas convidadas, né, que aceitaram os nossos convites para participar dessa conversa. Esse desafio que o Zé tem feito, né, primeiro em conversas internas frequentes, e essa que se tornou especial, a ponto da gente abrir para mais participações. Então, queria agradecer assim todo mundo que endossou e aceitou, né, separar esse tempo, claro, fora da equipe do Zé, mas todo mundo que aceitou separar esse tempo para poder acompanhar também essa essa fala, essa conversa, que eu acho que tem, assim, a gente pensou bastante na questão do racismo religioso, né, como algo que a gente tem tentado discutir mais, a gente, né, a Lívia é alguém que tem batido bastante nessa tecla, mas
uma conversa que eu acho que vai para além, né, do racismo religioso. O racismo religioso é um dos temas, né? A gente pode atravessar aí diversas questões muito relevantes também. Então, eu queria agradecer a Carolina Rocha, que é historiadora, socióloga, ativista, escritora, candomblessista. Aqui é importante a gente marcar o lugar do pertencimento, né, religioso. Então, quero agradecer sua disponibilidade de estar aqui compartilhar com a gente. E a Nancy, que está em Juiz de Fora, gostaria de estar com a gente presentemente, mas presencialmente, mas não fez uma boa escolha de não ir por questões de cuidado, de saúde. A Nancy, que é uma teóloga, uma referência, né, para todo mundo que passou pela teologia, de preferência a teologia progressista, né? Talvez tenha ouvido falar dela na teologia mais conservadora, mas provavelmente foi atacando. Então, para quem passou pela experiência da teologia, Nancy sempre muito importante, muito marcante. É um prazer, né, receber a Nancy aqui para ouvi-la também. E, e, e eu tenho certeza que vai ser um diálogo muito importante. Então, eu queria agradecer a vocês e certamente também a Regina, né, que sendo prata da casa, na reação, mas é sempre bom enfatizar o quão importante a Regina é para os estudos da religião no Brasil. Então, a gente é um time muito qualificado, né, para fazer essa conversa. Então, eu só queria agradecer e queria pedir a Nancy para ser a primeira a falar, se ela pode abrir aí a nossa conversa, ficar à vontade aí para fazer as suas provocações. E aí depois a gente ouve a Carol, aqui fazendo uso da intimidade, que eu não tenho, né, mas depois a gente ouve a Carol e depois a reação da Regina, e assim a gente vai conversando, além dos muitos pitacos e dúvidas que eu acho que a gente vai ter com a galera que está assistindo. Primeiro, assim, o ISER, para a minha vida, sempre foi um espaço muito especial. Lá nos anos 80, era o espaço que a gente tinha para pensar em pertinências. E é bem legal saber que o mundo gira, né? As coisas mudam e o ISER continua, né, de maneira diferente, ampliada, oferecendo esse espaço. Então, a minha gratidão e o meu reconhecimento por esse espaço. Obrigado por ter me chamado. Quando eu li o tema que vocês me ofereceram, eu falei, eles querem falar de tudo. Eles querem. Aí depois eu pensei, não, talvez a pergunta seja como é que junta isso, né? Como é que faz essa junção? O meu lugar, a partir de onde eu tenho lutado e enfrentado as coisas, é a partir do movimento feminista e das teologias feministas. Então, imediatamente para mim veio a discussão sobre interseccionalidade, né? Que existe interseccionalidade, mas ninguém viu ainda. De verdade, como é que junta gênero, raça, classe, e não é só isso, né? Tem outros desdobramentos, né? De orientação sexual, de idade. Você tem uma. A luta foi aprofundando e foi tendo que nomear outros vetores, né? Porque a gente não dava conta com as ferramentas teóricas e as ferramentas estratégicas de enfrentamento, essas ferramentas não cortavam, elas não ofereciam. Então, assim, dentro do movimento feminista, dentro dos movimentos antirracistas, essa procura, né, essa entrega para pensar essas. A gente já sabe que raça, gênero, classe e demais, né, vetores, que eles, que eles se comunicam, né? Que eles têm, no modo de manutenção da submissão,
esses vetores eles se comunicam e eles têm formas de reprodução que é impressionante, né? Formas de cooptação, formas de diluimento ou diluição, não sei, né? Então, assim, a gente já sabe disso. E a gente já se colocou, e não é novo isso, que se a gente for tratar de raça e não tratar de gênero, a gente perde, né? E se a gente for tratar de classe social e não tratar de racismo, a gente perde também. A gente nem consegue arranhar a estrutura de poder ruim, perverso, né? De reprodução das formas de submissão, humilhação do povo brasileiro, das maiorias pobres do povo brasileiro, das maiorias negras do povo brasileiro, da maioria das mulheres negras pobres do povo brasileiro. Então, a gente já conseguiu enunciar, mas como é que isso funciona mesmo analiticamente, teoricamente? Não só nos nossos escritos, nas nossas falas, mas para socializar, aprender da realidade e devolver isso para as realidades com quem a gente interage, no enfrentamento do patriarcalismo, do racismo, é, do capitalismo, né? Esse que eu acho que é o desafio. Então, assim, eu fui dar uma lida nos escritos e quem meio que organizou esse pensamento foi nos Estados Unidos a Kimberly Crenshaw, em 1989. Vejam, é antigo. Mas isso lá nos Estados Unidos, né? Num momento muito importante em que o feminismo negro nos Estados Unidos vai fazer o enfrentamento com o feminismo branco nos Estados Unidos, né? Isso já na segunda onda, entrando na terceira onda dos feminismos norte-atlânticos. E claro que essas coisas elas pingam aqui no sul. E às vezes elas pingam de maneira muito superficial, né? Porque não dá para a gente tomar. Eu acho que tem muita contribuição importante, não só da Kimberly Crenshaw, depois eu posso passar para vocês, mas a Bell Hooks também, né? E muitas outras feministas negras nos Estados Unidos, mais nos Estados Unidos, na Europa, mais a questão da imigração coloca isso também para os feminismos. A resposta do feminismo europeu é muito fraca, né? Nesse aspecto da interseccionalidade. Então, como é que isso fica na América Latina? Isso chega de modo muito artificial, mas isso vai encontrar a discussão de um projeto anticolonial muito forte, de um giro decolonial, né? E é aí que essa discussão da interseccionalidade vai passar a ser nossa com uma linguagem própria, né? Então, tem um texto, um livro da Mara Vigoya, que está disponível na internet, que foi publicado pela Claxo, né? Interseccionalidade, Giro Decolonial e luta comunitária. Então, aqui a gente já viu a diferença no título do texto da Mara, porque ela vai juntar com o feminismo comunitário, que é indígena, que é um feminismo de território, né? Nos Estados Unidos, a perspectiva é muito individual. O indivíduo é interseccional, ele é cortado por vários vetores, né? E a soma desses vetores. Então, chega na América Latina, leva aí uns 10 anos mais ou menos, para isso ser apropriado, digerido e antropofagicamente como é o nosso jeito de fazer as coisas, a gente tem hoje uma contribuição muito importante dessa discussão da interseccionalidade, descolando do eixo individual, né, fazendo esse deslocamento e apresentando um desafio mais concreto para as nossas lutas. Vejam, a Kimberly Crenshaw, quando quis explicar direitinho como é que é a interseccionalidade, ela vai usar o exemplo dos carros, do tráfego. E ela vai dizer que nenhum cruzamento, né, que tem, você pode girar para diversos lados, e aí você tem que perguntar
de quem é a preferencial. Todo mundo tem que se mover, mas tem que ter uma inteligência que vai perguntar pela preferencial. Isso é bem complicado no trânsito, que às vezes, né, a gente tromba. Mas esse é o exemplo que a Crescel deu, né, que é a questão de perguntar pela preferencial. Isso não significa hierarquizar os vetores. Então, nesse momento, nesse cruzamento de quem é preferencial, né? Isso não significa que os outros vetores também não vão se mover, mas vão reconhecer conjunturalmente que, naquele momento, a preferencial, por exemplo, é da discussão do racismo, mas isso não significa que a discussão de luta de classe e a discussão do feminismo e a discussão LGBTQIA+, não vai se mover junto, né? Então, esse é o exemplo da creche. Eu acho que às vezes ajuda a entender, mas não sei, depois vocês podem me dizer se isso ajuda ou atrapalha. Porque o desafio de pensar tudo junto ao mesmo tempo é bastante frustrante, né? Tem muita gente trabalhando gênero e raça, mas abandonou a discussão de classe social. Abandonou, teoricamente, praticamente, no enfrentamento da luta, abandonou, por questão de preferencial, que naquele momento, né? Então, eu acho que, e muitas vezes tem discussão difíceis entre nós sobre isso, né? Tem muito, na teologia feminista, tem muita gente discutindo feminismo e aí discutindo corpo. E quando discute corpo, aí o corpo negro, o corpo indígena. Mas vocês vão ver, se vocês analisarem, nós, as teólogas presentes, que a gente meio que deixou como frases de fundo a discussão do enfrentamento das desigualdades econômicas e das ferramentas necessárias para a mudança do sistema, né? Na preferencial, uma coisa vai resolver a outra. Durante muito tempo, na militância de esquerda, a gente ouviu isso: vamos mudar o sistema econômico, o resto vem junto, né? E a gente sabe que é mentira, a gente sabe que não acontece assim, né? Então, hoje a gente tem esse desafio diante de nós, e olha, é super impertinentemente pertinente a gente se perguntar sobre isso, né? Se com uma luta antirracista, sem colocar, sem articular a discussão anticapitalista, se a gente vai se mover, né? Ou se alguém vai entrar na preferencial da nossa reflexão, da nossa luta, mas o conjunto não vai se mover, e aí o cruzamento vai ficar ali embolado. Isso, quando chega na teologia e na Bíblia, isso é minha nossa. O Ronilson falou assim: taca a Bíblia no povo. Isso, quando alguém pede isso para mim, eu taco mesmo, né? O, o pensamento de direita, fundamentalista, sionista, né, no que nós estamos vivendo hoje, né, da guerra sionista contra a Palestina, a gente consegue perceber que o Bolsonaro chama. Isso tudo não acabou, né? Nós estamos meio aliviados, estamos impertinentemente contentes, né? O Lula está lá, mais ou menos, e não sei o quê. E nós estamos meio contentes, nós não estamos sentindo. Esse ano vai ter eleição, a fervura vai subir, né? Eu acho que essa é uma questão da gente discutir também, né? Se ficar, eu não gosto muito disso, se ficar nas questões identitárias, né? Quando o fascismo mostrar a cabeça de novo, se nós vamos estar com força suficiente para fazer o enfrentamento. Vamos lembrar que nós entramos assim nos 51 minutos do segundo tempo, com a prorrogação bem complicada, com a democracia que a gente tem hoje, com um sistema
parlamentar completamente contaminado pelos interesses, né, do agronegócio, da mineração, que não quer saber de reformas territoriais para as favelas, para o campo, né? A questão da produção, a questão da reprodução da vida. Então, nós estamos num momento muito difícil, de novo, que não é só a democracia está funcionando, o Estado de Direito, e a gente está entregue. Como é que chama mesmo aquele homem? O careca do Sistema Tribunal Federal, como é o nome Alexandre de dele? Moraes. Alexandre de Moraes. O Xandão. Nós estamos, de alguma maneira, nós estamos reféns da política do Xandão, né? Que ele é que tem pautado, né? E os movimentos sociais, bom, isso é coisa para a gente pensar. E pensar se dá para fazer de forma articulada, interseccional. Como é que isso repercute na religião? O fundamentalismo religioso, ele suspende toda a possibilidade de interpretação, né? Ele é justamente a exigência de um pensamento imitativo, como se houvesse uma Bíblia sobrevoando sobre todo o povo crente, e aqui eu vou falar, desculpe, da minha do meu pedaço, sabendo que tem articulações necessárias com outras matrizes religiosas, mas como o Bolsonaro vai para a rua e o povo vai para a rua com bandeira de Israel, né? E aí você pergunta para a dona, por que que a senhora está com a bandeira de Israel? Porque eles são cristãos como nós. Não, minha senhora, não são. Mas é, existe no pensamento evangélico pentecostal, a rigor, assim, falando por cima, uma generalização de um pensamento e um comportamento imitativo, em que as pessoas não são chamadas a ler, interpretar o texto, as pessoas são chamadas a fazer performance. E a Bíblia é uma maravilha, porque a Bíblia oferece diversos gêneros, diversas histórias, diversas, né? E você vê, se você pedir, você olhar, um crente que começa a andar na igreja e ouvir as coisas, ele é capaz de ir para a rua e falar horas sobre o texto bíblico, né? E desenvolver horas, coisa que ele não é capaz de falar a partir de outro lugar. Mas a Bíblia é oferecida, como esse eu vou chamar de senso comum, com muito cuidado, né? Esse senso comum que que é fácil de falar, que é fácil de cantar, né? E que simbolicamente trabalha com questões da vida das pessoas, né? A questão do bem e do mal, a questão... Então, como é que a gente vai furar esse lugar imitativo? E quem é teólogo e teóloga na plateia, eu estou sabendo que vai ter pastora nova, pastora fresca, né? A gente tem as nossas bolhas, mas o fenômeno do mundo pentecostal evangélico, ele já não cabe nem mais na igreja, né? Você vê, tem uma novela em que a dona patroa, ela reproduz na novela das 9, né? E tiveram que mudar um padre por um pastor para colocar ali na trama. Isso mostra que esse mundo evangélico e esse universo mítico do texto bíblico está sendo usado de forma imitativa, né? Ô, glória, diz a dona patroa na novela, né? Então, assim, como é que você perfura isso, né? Saindo das nossas bolhas. E aí eu vou dizer para vocês, nós temos uma revista bíblica que chama RIBLA, Revista de Interpretação Bíblica Latino-Americana, disponível em português e em espanhol. Já estamos no número 92, né? Há anos que a gente faz isso. E nós estamos organizando uma RIBLA Palestina, né, que a gente vai fazer o enfrentamento dessa questão a partir do texto bíblico. A nossa discussão foi muito dolorosa, porque nós temos que dizer o que Israel faz na Palestina é colonialismo, é uma extensão do colonialismo europeu no Oriente Médio. É isso, né?
É isso que acontece, é apartheid. E aí nós temos que conversar com a África do Sul. Se o apartheid na África do Sul tinha um corte antirracista, né, das maiorias negras, quando a gente toma o conceito de apartheid para discutir a questão da Palestina, a gente vai vendo como esses blocos vão se movendo, né? É uma questão geopolítica de extensão do poderio norte-atlântico no Oriente Médio, e tudo isso é vestido por uma mitologia bíblica muito eficiente da direita evangélica nos Estados Unidos, que é poderosa, que respinga de forma imitativa aqui no Brasil e na América Latina. A maioria das igrejas está alinhada na guerra a favor de Israel, orando por Israel, né? Porque não tem repertório analítico, porque a Bíblia que eles têm é essa Bíblia imitativa, que não tem as ferramentas interpretativas nem para discutir a questão do poder, nem para discutir a questão do outro, a questão da etnia, porque, vejam, Palestina é semita. Quem não é semita ali no território palestino são os judeus vindos da Europa, né? Eles não são. Mas a discussão racial ela está disfarçada e embutida, certo? Nesse Israel mítico, que a dona diz que nós somos parte, porque o povo de Israel também é cristão. Então, nem a questão geopolítica a gente consegue operar, nem a questão antirracial, porque a questão é fazer do outro o inimigo, né? Então, isso a Bíblia oferece. A Bíblia oferece guerras justas, guerras santas. E isso está no imaginário do povo, né? O povo usa a questão da guerra santa, do bem e do mal, como um roteiro de análise, de entendimento da própria realidade. Então, nós temos aí um desafio bastante grande. Eu fui para a Palestina muitas vezes. Da primeira vez que eu voltei, eu disse: eu nunca mais. E eu sou mestre e doutora em Bíblia, pós-doutora nesse negócio. Quando eu voltei da Palestina, eu disse: eu nunca mais vou trabalhar com a Bíblia. É impossível, né? Eu fiquei num drama e tive que. Mas depois, voltando lá e convivendo com os irmãos e as irmãs não só cristãos e cristãs, como é que você recoloca a Bíblia? Isso não é um problema só na guerra de extermínio que está acontecendo na, na Palestina, e que a gente acompanha, e que a Rede Globo é muito babaca de reproduzir só as coisas de CNN, né? Mas a gente tem outros canais para informação. Então, nós tivemos que nos colocar essa questão e dizer coisas que nós precisamos enfrentar, né? Então, todas as profecias, gente, a Baby Consuelo falou que o mundo vai acabar dentro de 5 anos. É assim, entornou esse caldo não cabe em igreja, esse caldo está na cultura. Então, quando vocês colocam classe, gênero, raça e religião, né, nós temos aqui um elemento. A Ivete cancelou a profecia, pois é, macetou, né? Mas você vê, está na cultura de massas, né? Está na cultura de massas. Muitos de nós, e mesmo assim, a academia nunca. Agora está tendo que estudar o movimento evangélico, né? Mas como é que a Bíblia funciona e opera, e como é que a Bíblia é um roteiro performático, né? Que oferece um código de comportamento, um código de resposta, tanto para as questões de gênero, tanto para questões de raça, tanto para a questão de classe, oferece uma forma de entendimento para o sofrimento, né? Por que que eu sofro? Por que que eu sou pobre? Então, assim, por exemplo, nunca a gente vai ver nesses espaços estudar o livro de Jonas, porque o livro de Jonas, que é um profeta falso, né? Já começa por aí, porque você disser para o povo que Jonas não é profeta, né? Por quê?
os roteiros dramáticos estão controlados por esse discurso dos pastores das igrejas. E eles funcionam e eles operam. Então, tem um desafio pertinente de fazer isso. Por que que não Jonas? Porque Jonas não é um profeta, é um teatro. E você dizer que a Bíblia é um teatro é um Deus me livre, né? E o que que é o Jonas? O profeta Jonas, ele quer pensar a própria profecia. É uma crítica da profecia clássica. É uma crítica da profecia que cabe dentro do discurso nacionalista do Estado, né? Quando Deus manda Jonas ir para o povo, que é meu inimigo, e eu tenho que dizer da misericórdia de Deus para esse povo também. Jonas não aceita isso, ele não quer. Ele, né? Na lógica da guerra, ele quer que Deus extermine os outros, porque eu sou o povo eleito, o povo santo. Então, o livro de Jonas não transita, né? A Bíblia de verdade não transita, não transita. Então, no livro de Jonas, e é um livro que é bacana, porque para você fazer a crítica do uso controlador dos mitos bíblicos, como é que o Jonas faz? Jonas vai colocar o profeta numa situação ridícula e vai oferecer. Quem é que obedece a Deus? O vento, os marinheiros estrangeiros, o mar, o peixe grande, o verme, todo mundo entende a vontade, toda, a natureza toda entende, né? A natureza toda, num deslocamento fantástico de que Deus não está presente num povo, num país, num templo, numa lei. Então, o Jonas, quando é vomitado, porque ele é insuportável, e ele é como é que nós vamos falar que tem pastor, missionário, bispo, profeta, que precisa ser vomitado? Né? Por quê? Porque eles não estão nem aí para a crise climática, eles não estão nem aí. Eles preferem morrer a continuar com o discurso imitativo, não interpretativo dessa experiência religiosa. O Jonas, dentro do peixe grande, não é uma baleia, pensa uma coisa maior, né? O que que ele faz na barriga do peixe? Ele é tão insuportável que ele vai fazer uma oração que ele quer estar de volta em Jerusalém. Ai, olha isso tudo! Eu quero voltar, eu quero ver o templo de Jerusalém, eu quero a prosperidade de Jerusalém e de Israel. Esse é Jonas. E aí o peixe, ele já foi jogado fora do barco. Agora ele vai ser vomitado, o peixe não aguenta, né? Esse homem autorreferenciado. O peixe vomita Jonas. E o teatro continua, que o que era para ele fazer em uma semana de caminhada, que é anunciar a presença de Deus para o povo outro, o outro que destruiu o povo de Israel. Mas agora o profeta é chamado a anunciar misericórdia para esse outro que é meu inimigo. O que era para ele fazer uma semana, ele faz em 3 horas. Ele sai dizendo assim: Deus é misericordioso, Deus é misericordioso. Ele faz de uma má vontade tão insuportável, né? Porque ele não quer mudar, ele não consegue se mover. E aí ele diz: eu quero morrer de novo, ele prefere morrer. Ai, não suporta essa teologia, não suporta esse Deus. Eu prefiro morrer. E aí tem uma sombrinha, e aí o verme de Deus vai lá e come a sombrinha. E ele fala: ah, tá queimando minha cabeça, eu quero morrer. De novo, o homem quer morrer. Né? E aí vem a parte. E é tão interessante que todo o povo de Nínive, ouvindo aquela profecia de má vontade, todos, né, se converteram, vamos dizer assim, né? Desde o maior até o pequeno, inclusive todos os animais. Não é lindo isso? Uma profecia que funciona para animal, é para os animais animal, né? Então, mas aí o Jonas está ali, ele quer morrer, meus 5 minutos estão acabando, e aí Deus entra e diz assim, mas que profeta de merda é você? É mais ou menos o que Deus diz, né? Por quê?
você ficou com dó da plantinha que estava te dando uma sombrinha. E você não quer que eu tenha misericórdia de toda essa gente, de todo esse povo, né? Que não sabe distinguir entre esquerda e direita, né? E assim termina. Esse texto de Jonas, ele está cancelado, porque ele exige um processo de autocrítica, de abertura para o outro, de revisão do macho profeta, né? E uma abertura, um deslocamento para a questão da natureza. Isso eu estou pensando no meu espaço, assim, que esse espaço da teologia, da reflexão ecofeminista, da ecoteologia, né? A contribuição, o desafio que a gente tem. E para vocês eu deixo só a pergunta: Congresso Feminista de Uruguai em 2019. As feministas reconheceram. Somos diversas. E aí as feministas disseram, mais que diversas, somos desiguais. É verdade, né? Tem uma desigualdade aí clara do feminismo acadêmico, o feminismo branco, o feminismo antirracista, o feminismo indígena, o feminismo territorial comunitário. Então, somos diversas, somos desiguais, mas não dispersas. E eu queria, com essa oração, terminar a minha fala. Eu penso, meu Deus, ajuda, né? Ajuda a gente a caminhar nesse caminho de reconhecer a diversidade teórica, a diversidade das lutas, entender que nós somos desiguais, nós temos que criar outras estruturas, outras relações entre nós, mas nós não queremos ser dispersos, né? Nós queremos manter, e talvez essa espiritualidade de se entender diversas, desiguais, mas não dispersas, seja uma oração importante para nós nesse momento. Obrigada. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Espero que estejam bem, tenham chegado aqui bem, né? Nas nossas mudanças climáticas, como a Nancy já anunciou. Estamos aqui no Rio de Janeiro, com os seus 60 graus de sensação térmica, né? Mas dizer que é um prazer estar aqui hoje, dizer que eu fiquei muito feliz com o convite do ISER para compor esse encontro, né, esse debate, feliz também de ser presencialmente, né, porque eu sempre falo que o presencial é erótico, né, e é erótico no sentido mesmo, eros, né, da gente poder se afetar, no sentido da gente se tocar, da gente se olhar, da gente perceber que o corpo fala, né, então às vezes nem sempre a gente está, né, vocalizando, mas o corpo está interagindo, está falando, né, então o presencial tem esses ganhos aí pra gente. Mas também feliz com todo mundo que está aí online, né, que de alguma maneira não pôde estar aqui. Dizer, Nancy, que eu lamento não poder abraçá-la pessoalmente, né, conhecê-la pessoalmente, mas fiquei muito feliz de te ouvir. Então, obrigada desde já aí, né, por esse encontro. E agradecer a Lívia também por ter articulado isso, o Ronilson, né, por também estar aí articulando online, e Regina, que é sempre uma honra, um prazer, uma alegria estar aqui do seu lado e poder aprender com você. Então, é uma tarefa difícil para mim hoje, né? Estou entre gigantes, entre mulheres que têm aí uma trajetória, né, uma história importante, né, na luta pelos direitos das mulheres, na luta pelo direito de pessoas negras, na luta também para que esse lugar, né, esse campo amplo, enorme, né, religião, que está aí atravessado por tantos outros, tenha, né, um lugar de destaque dentro dos debates das ciências sociais, né, das chamadas humanidades, né, mas não só, mas também no debate público-político, né. A gente está num país em que a gente diz que religião não se discute, né, estava falando isso com a Lívia, né, a gente tem esse jargão, né, que religião não se discute como se fosse algo que, enfim, imutável, né, que as pessoas não vão debater. E o que a gente está falando aqui não é de religião, a gente está falando mesmo de política, né? E política sempre se discute, né? Então, é muito importante estar aqui. E aí, aproveitando essa fala de Nancy maravilhosa, né, trazendo aí os profetas e a Bíblia,
eu queria contar um Itan de Exu, que eu acho que vai ajudar um pouco, né, a trazer o que eu quero conversar, provocar aqui hoje, né, com vocês, com todo mundo que está aqui. Então contam aos povos iorubás, né, o tronco linguístico iorubá, que Exu, que é esse orixá, né, essa força da natureza, né, algumas pessoas vão chamar de deidade, outras pessoas vão chamar de força da natureza, enfim, né. Mas Exu, né, tinha a opção de escolher entre duas cabaças para ampliação dos seus poderes extraordinários. Cabaça, não sei se todo mundo está familiarizado, a cabaça é uma semente, né? Nasce em árvore, né, gente? Que a gente está tão desconectado aí da natureza, só lembrando que a cabaça, né, vem de uma árvore, está ali, né? É muito utilizada, para quem quiser a memória mais rápida, no berimbau, né? O berimbau, ele usa uma cabaça ali, né? Que é onde um dos lugares onde é possível tirar o som ali, né? Do berimbau, fazer o som, né? Ampliar aí o som, né? Na cabaça, mas também usada muito em artesanato, enfim. A gente usa também a cabaça como pote, como recipiente. Dentro das comunidades tradicionais de terreiro, a cabaça é um elemento assim, importante, né, que tem é um símbolo, né, muito importante no sentido de que a cabaça representa esse útero mítico ancestral. Então a cabaça tem toda uma ligação com a ancestralidade, também com esse lugar do feminino e também com esse lugar do útero, no sentido da promoção da vida, da multiplicação da vida, etc. Né? Então a cabaça é muito utilizada. E aí Exu tinha a opção de escolher entre duas cabaças para ampliar os seus poderes, que já eram poderosos, extraordinários, imensos, né? E aí, enfim, é apresentada para ele esse dilema, né? Tinham duas lá. Uma tinha dentro todos os elementos responsáveis por trazer Irê ao mundo, né? Que a gente fala Ireô, Irê é felicidade, abundância, prosperidade. Irê é tudo aquilo que está amadurecido e desenvolvido e, portanto, também facilita a vida, né? Facilita a vida dos homens, das mulheres, facilita a própria natureza, né? Então, Irê é tudo que é considerado maravilhoso e que a gente traduz aqui para o nosso português, frequentemente, como positivo, né? Porque a gente tem fixação no positivo negativo, né? Então esses pares opostos, dicotômicos, né, que está aí na raiz, né, da construção de narrativas desse nosso ocidente colonial, né, moderno, né? Então a gente faz isso, né? Essa ideia de bem e mal, né, de certo e errado, de homem e mulher, enfim. Então a gente traduz como positivo o Irê. Na outra cabaça tinha os elementos responsáveis por trazer Ibi ao mundo. Ibi, frequentemente, a gente traduz como negativo, né? Inclusive no próprio Meri de Logum, que é o jogo de búzios, né? Como a gente conhece, um oráculo aqui, né, das tradições de matriz africana, a gente frequentemente fica entre saber se a pessoa... A primeira coisa que se pergunta num jogo, você tira um Odu, que é um caminho, né? É uma história, o Odu nada mais é do que um capítulo da Bíblia, né? Quando você tira um Odu, dependendo dos búzios, da forma como ele está, eles trazem uma narrativa, eles trazem uma história, eles trazem um teatro, né? E aí, a partir disso, você pergunta se a pessoa está positivo ou negativo, porque todo caminho ele é uma encruzilhada, né? Ele tem aspectos que podem ser maravilhosos e tem outros aspectos que podem ser desafiadores, né? Sempre. Então não existe um Odu incrível, perfeito, e um Odu completamente horrível, amaldiçoado, né? Existem caminhos, possibilidades, encruzilhadas. E aí tira-se se a pessoa está Irê ou Ibi, né? Que é o positivo negativo. Então, Exu estava lá escolhendo, ele podia escolher se ele ia levar o Irê ou o Ibi. Só que o Ibi, se a gente for olhar para a linguística, né, a tradução da palavra Ibi, pelo menos em relação aos povos iorubás, significa embrião. Então disso a gente pode pensar que Ibi não é necessariamente um negativo. Ibi é aquilo que é embrionário, ou seja, aquilo que precisa de desenvolvimento, aquilo que precisa ser trabalhado, aquilo que precisa ser construído. Por isso que dentro dos terreiros a gente fala que o melhor ebó, ou seja, a melhor magia de transformação que a gente pode fazer é mudar o nosso próprio comportamento. Né? Mudar o comportamento é o mais difícil, porque aí você não culpa o outro, né? E vocês já estão entendendo onde eu estou querendo chegar, né? Quando você tem que olhar para o seu próprio comportamento, você não imputa ao outro, a outra, né, a responsabilidade pelo que acontece no seu caminho, no seu destino, mas você olha primeiro para si. Né? Depois sim, as pessoas podem ter suas responsabilidades, podem te atravessar, pode estragar o negocinho bonitinho que tu construiu, né? Mas Exu sempre lembra também de uma coisa: se alguém entra na sua vida, estraga alguma coisa e te atravessa, você tem que entender até que ponto você permitiu que isso acontecesse. Tem coisas que a gente não tem controle, outras que a gente tem, né? Então é uma ética
que ela é complexa, né? Complexa. E aí o Ibi é aquilo que você precisa mudar. Se tá Ibi para a pessoa precisa transformar. Mas Ibi e Irê são igualmente poderosos, né? Tanto a energia de Ibi quanto a energia de Irê. Exu, olha as duas cabaças. Exu é Exu, né? Que é intransigente, irreverente, enfim, né? A gente está aqui nesse debate. E Exu, ele vai escolher nenhuma das duas. Ele escolhe uma terceira cabaça que estava vazia, jogada no canto da sala onde eles estão. E ninguém disse para ele que ele não podia escolher outra. Disse que entre as duas ele tinha que escolher uma. Mas não disse que ele não podia escolher outra coisa. Então ele pega uma cabaça que está lá vazia. Ele pega a cabaça, surpreende todo mundo fala, caramba, assim, todos os poderes, né? Duas possibilidades, assim. Exu pega a cabaça vazia e ele retira, ele abre, né? A cabaça é bem um pote mesmo, ele abre. Aí ele vai retirar os elementos que estão na primeira cabaça, Irê, e colocar dentro dessa terceira cabaça, que antes estava vazia. Depois ele pega os elementos responsáveis por Ibi e coloca junto também com o Irê que já estava lá dentro dessa cabaça, que agora não é mais vazia e tem Ibi e Irê ali dentro. Porque ninguém disse para ele também que ele não podia pegar o que estava dentro. Né? Disse que ele tinha que escolher entre um e outro, mas não disse que ele não podia tirar o que estava dentro. Ele não escolheu nenhuma das duas, mas retirou o seu conteúdo e juntou agora nessa terceira cabaça que estava vazia, mas agora ela tem Ibirê. O que Exu faz? Exu sacode essa cabaça com Ibirê, né? Chacoalha, né? Chacoalha, eu adoro essas palavras. Chacoalha a cabaça, e aí o que ele faz? Ele chacoalha, esculhamba, né, as pretensões, expectativas de quem estava ali esperando que ele fosse ficar com um ou outro, abre a cabaça e sopra no universo. E aí os povos iorubás vão dizer que nós somos frutos dessa terceira cabaça, desse pó mágico dessa terceira cabaça, misturado que Exu soprou. Né? Então, dentro dessa perspectiva, não faz sentido, né, a gente dizer, por exemplo, ai, fulano é tão boazinha. E nem a gente dizer que a pessoa é completamente perversa, né, ruim, né. Então o Exu meio que esculhamba, né. Eu gosto quando o Luiz Rufino, ele fala que é um intelectual, professor, né, da UERJ, o Luiz fala que Exu esculhamba a lógica colonial, né. Eu gosto do esculhamba, você usa chacoalhar também, que eu adoro. Esculhamba, chacoalha, né. Que é dizer assim, olha, todas essas pretensões simplistas, óbvias, né, de dividir, né, os comportamentos, as pessoas, os fenômenos em um ou outro lado e reduzir, né, tudo o que somos, a complexidade do que somos a um conceito estático, engessado, não dá conta, né? Então é isso que Exu está dizendo, e eu acho que quando a gente vai falar de religião, de raça, de gênero, de classe, é bem isso, né? A gente tem aí uma encruzilhada mesmo, um desafio, né? Que a gente fica, obviamente, dialogando, criando conceitos para operar metodologicamente, para pensar, né, para criar ferramentas também para operar nessa realidade, né, para organizar o pensamento e também a realidade, né, mas que as coisas são muito complexas, né. E aí quando a gente vai, por exemplo, para o jornal, para a mídia, né, as coisas aparecem muito chapadas, né, elas aparecem muito sem movimento e, portanto, elas aparecem também de forma muito equivocada, né. E aí é complexo. Assim como as redes sociais, vira e mexe os debates, né, surgem, aparecem, etc. Né? Então é bem isso, né? Eu acho que quando a gente está falando, né, já fui apresentada aqui, eu preciso dizer, né, a minha namorada ontem, ela falou assim, por que no post do Iser não está dizendo que você é doutora? Você tem que dizer que você é doutora, né? Então ela está me assistindo, tá aí, eu sou doutora, então eu sou doutora. Mas ela sempre fala isso, que ela fala assim, você sempre passa por doutora como se isso fosse algo tão irrelevante, né? E eu falo assim que a gente, muitas vezes, né, tem um certo desconforto com os títulos, né? Porque eles também, mas também fazem parte do que a gente é, né? Dos lugares, das instituições que estão sempre em disputa. E as instituições, elas são sempre mais engessadas do que as pessoas. Eu sempre falo que gente é Exu, né? Não à toa a gente tem o Exu dentro do terreiro, que é o Exu Bara. Né, que todo mundo recebe um Exu Bara se foi iniciado algum dia na vida. O que é o Bara? O Bara é o Exu que mora no corpo. Bara é corpo. Bara é o próprio corpo. Ou seja, cada corpo carrega um Exu. Né? Então, por isso que a gente honra o corpo, e o corpo é tão importante, não um elemento de pecado, né? Não algo, né, que em muitas narrativas é amaldiçoado, mas ao contrário, o corpo é muito fundamental e é esse lugar que mora esse Exu. Então, como a gente tem um Exu, né, acreditando ou não nessa narrativa, pegando ela só como literatura ou levando ela para uma espiritualidade, né, e para essas devoções,
A gente é muito mais rápido, a gente faz muito mais traquinagem, a gente bagunça, a gente esculhamba as instituições muito mais rápido, né? Então, e a gente vai encontrando estratégias para fazer isso com mais ou menos abertura. Às vezes abre uma porta, às vezes pula uma janela, às vezes a gente faz um furo, né, na parede, né? E aí a gente vai costurando aí as possibilidades, né? E isso eu posso falar pela igreja, pelos próprios terreiros, né, pelas universidades, enfim, por todas as instituições por onde a gente circula. E aí, pensando muito, essa semana eu estava vendo um vídeo da Bell Hooks, né? A Nancy falou da Bell Hooks, a Bell Hooks dizendo que as pessoas têm muito essa pretensão de virem para os movimentos sociais achando que não vai ter conflito, né? Então ela fala, eu falo que eu vou juntar pessoas negras, eu falo que eu vou juntar mulheres, e as pessoas dizem, mas aí a gente não vai conseguir se entender, não vai chegar a uma fala comum, né? Porque também tem essa expectativa de homogeneidade, né? Que não é real. E aí a Bell Hooks fala, gente, ninguém espera namorar e não ter conflito, né? Ninguém espera entrar num namoro, num casamento e não ter conflitos, e não ter conversas difíceis, né? E não ter momentos em que você vai precisar recuar, outros que você vai precisar ceder, outros que você vai dizer que não dá, né? Então ela fala, é a mesma coisa dos movimentos que a gente faz pela vida, né? Do encontro de pessoas, né? Então a discordância, o erro, e Exu é muito interessante, porque Exu fala muito sobre erro, né? O Renato Nogueira, né, que é professor da Federal Rural, ele fala muito sobre como a gente tem um desconforto com o erro, né? O erro pra gente é um lugar de muito desconforto na sociedade que a gente vive, né? Então, o Exu é aquele que faz o erro virar acerto, né? Uma das frases, aí, dos refrões, né, da literatura iorubá é esse: Exu faz o erro virar acerto, né? Porque Exu diz que o erro é fundamental para que a gente possa viver o nosso ibi, né? Possa desenvolver nossos embriões, né? Possa, enfim, estar em comunidade, né? Então, a gente vai aprendendo com isso. E aí, falar desses temas é muito complexo. Angela Davis estava lá dizendo que a política se insere em tudo que é genuinamente humano, né? A política está no cotidiano, a política está na comida que você faz em casa, a política está no trabalho doméstico, a política está na fofoca, né? A gente tem até metodologia para isso, né? Que é a sociologia dos rumores. A política... Gostava pra gente, né? Tem metodologia, né? E fofoca é importante, né? Então a gente a gente faz política o tempo todo, e o que a gente está fazendo aqui é política. Quando a gente olha, né, a gente estava falando sobre isso, com Regina há um tempo atrás, e Regina chamava a atenção disso num debate, né, que essa ideia do neopentecostalismo, essa ideia do pentecostalismo, né, que a gente é um conceito, né, denominações que antes a gente usava com mais segurança e podia dizer, a gente está falando desses e desses daqueles grupos, hoje não faz mais sentido, porque a gente hoje tem, né, que alguns autores vão chamar de cultura neopentecostal, outros vão estar dizendo que a gente tem uma gospelização da vida, né? Enfim, eu estava conversando com Lívia, falando do Luan Santana, né? O Luan Santana fez um super show agora, há pouco tempo, lá num estádio em Minas Gerais, né? Fechou um estádio, e a primeira música que ele cantou não foi nenhuma música dele, foi um louvor gospel. Luan Santana, que não está diretamente ligado necessariamente a uma denominação, a uma igreja, etc. Quando eu vou olhar para a minha pesquisa, que é desses varejistas de drogas, né, o que a gente chama mais comumente como traficantes, né, e eu fiz a escolha, né, Nancy falou muito de escolha, né, e eu acho que é isso, a gente está na disputa por narrativa e por imaginário, né. Dentro dos nossos narrativas e dos imaginários a gente faz algumas escolhas. Eu vou chamar de varejo, vou chamar o que a gente tem, né, de venda de drogas, né, ilícitas dentro das favelas do varejo, ou seja, da pontinha do iceberg, ou seja, do que está ali mais muitas vezes visível, mas que não é o por dentro de todo um sistema complexo de venda de drogas, de tráfico de drogas e armas, de helicópteros de cocaína que caem, né, em fazendas específicas de aviões da FAB, enfim, tudo isso. Então eu vou dizer lá que o que a gente chama de traficantes evangélicos, por exemplo, são os varejistas, né, não são os traficantes, né. E esses varejistas, quando a gente vai olhar também para esse lugar do varejo, a gente tem uma complexidade enorme aí, né, do que a gente vai chamar, eu botei lá na tese as políticas de existência, né, na encruzilhada, né, ainda estava usando o conceito do neopentecostalismo, varejo de drogas e também terreiros em favelas da zona norte do Rio de Janeiro, que Cris estava lá, né, na minha banca, mas dizendo que a gente está falando de política de existência, né, quando a gente fala. A gente não está falando só de violência, política de existência, no miudinho, no cotidiano, né, como diz, o bagulho é muito mais doido, né, aí a gente é mais doida que o bagulho. Então, assim, a coisa é muito mais complexa do que dizer traficantes evangélicos destroem terreiros, não tem mais terreiros, né, em favelas do Rio, etc. A gente tem gente que
esse povo de Exu, né, que tem o negócio do Exu lá, se mobilizando, né, que tem os profetas também insuportáveis, temos Exu, temos profetas insuportáveis, temos tudo, mas gente que está mobilizando a narrativa de forma muito complexa e negociando a existência, né, gente, negociando a vida, né, negociando a possibilidade de viver, de fazer o que se quer, né, e etc, né, nesse mundo, né. Então, fugindo dessas histórias únicas, né, que a Nancy já falou muito aqui também. E aí, assim, o tempo é pouco, mas assim, o que eu pensei em trazer como provocação? A gente está no momento que a gente tem falado muito de racismo estrutural. Não vou falar aqui de feminismo, acho que não tem necessidade, acho que a Nancy está aqui, né, historicamente construindo esse movimento. Não vou falar de feminismo. Falando de racismo, a gente pensar, por exemplo, o racismo religioso, né? E a gente está na pauta do racismo estrutural que tem dominado as redes, né? Enfim, que aí Big Brother, as pessoas vão falar, a gente tem que parar de viver em função de Big Brother. Mas enfim, o que as pessoas estão falando e a gente tem que se interessar pelo que as pessoas falam, é isso que a gente faz, né? Se interessar mesmo com o que chama atenção, se interessar pelo que fala e falar outros tantos incômodos que muitas vezes não estão tão nítidos, né? Então, veio aí a coisa do racismo estrutural novamente, as pessoas dizendo que as pessoas usam racismo estrutural para mascarar, né, as suas atitudes racistas e tal, né? É muito complexo. A Nancy falou de interseccionalidade e eu também gosto muito de trazer o Nego Bispo, né, o Antônio Bispo dos Santos, para a gente pensar confluência, né, que eu gosto muito desse conceito dele de confluência, para a gente não cair no mito da democracia racial, não cair, né, no mito de que esse país é todo muito bem, que o país é muito diverso, né, que a gente fala isso, né, diversidade é uma palavra também que virou, né, uma entidade, né? Diversidade, a gente fala porque é diversa, diversidade, mas o que significa isso? A gente tem um país com influências múltiplas, com tradições múltiplas. Eu falo muito de Pombagira, eu estava conversando outro dia também com uma pesquisadora, ela falou assim, gente, Pombagira é a cara do Brasil, né? Porque você vai olhar para a história das Pombagiras, tem preta, tem indígena, tem influência cigana, tem europeia, então assim, você junta tudo ali, né? Tá lá na Pombagira, né, gargalhando, que é também um símbolo aí bem irreverente, né? E que disputa esse lugar de outras possibilidades de um feminino, enfim. Mas o Antônio Bispo está falando, né, com as confluências, que nem tudo que se mistura se ajunta, nem tudo que se ajunta se mistura, mas tudo se afeta. Né? E eu gosto dessa perspectiva, de que a gente não tem uma democracia racial, e a Nancy falou muito do jargão lá do encontro, né, que teve das feministas, né, que não é igual, né, é desigual, né? Além de ser diferente, é desigual, porque exatamente a gente tem um país com muitas pessoas, muita gente, muitas possibilidades de existência, muitas tradições, muitas culturas, muitas línguas, né? Que essa coisa do português também como uma unanimidade também, né? Lélia estava lá dizendo pra gente que a gente não fala português, a gente fala português, né? Então a gente tem muita coisa, um balaio mesmo, cheio de coisas, né? E dentro disso o nego tá falando, nem tudo que se mistura se ajunta, nem tudo que se ajunta se mistura, né? E ao mesmo tempo tudo está se afetando. Então a gente se afeta, né? Essa perspectiva do afeto tem sido muito importante para mim. A perspectiva de pensar cuidado e pensar afeto, né? E pensar afeto, uma perspectiva de que o afeto não é só o colo, o carinho, o afeto também é um incômodo, né? E sustentar o incômodo é a grande questão, né? Inclusive das nossas pautas, né? Dentro da política que a gente está construindo. Então, se a gente pensa, por exemplo, racismo estrutural, foi lá Silvio Almeida, né, coitado, fazer o post dele lá para dizer que ele não criou esse conceito para as pessoas desculpabilizarem o racismo. Eu vi aquilo, eu fiquei assim, gente, deve ser difícil. O homem tá lá, né, no ministério, né, com problemas, muitos problemas, né, não basta. Aí imagina ele parando, né, vendo o vídeo da Vanessa Camargo. Olhando pra mim. Vanessa Camargo interrompeu minha parte. Eu pensando assim, gente, e aí, né, aquele afã das redes sociais, né, uma loucura. E aí ele tava lá respondendo que racismo estrutural não isenta ninguém, né, de ser responsabilizado pelo que a gente sabe disso, é real, né, tá lá, né. Ao mesmo tempo tá Muniz Sodré, né, que fez as provocações dele, né, outro aí, né, carrega Exu no corpo, provocando, né, um tempo atrás, dando pra gente, o racismo é estrutural, né, o racismo no Brasil passa pelas subjetividades, né, então Muniz estava lá provocando. Eu não acho que Silvio e Muniz são opostos, né? Porque eu acho que a gente bota tudo como para oposto e a gente fala que a gente quer fugir da colonialidade, que a gente quer ser contra-colonial, né? Que é a expressão agora é. Mas a gente cai na mesma método da colonialidade, que é ficar botando os pares opostos, né? Como se racismo estrutural fosse oposto de pensar o racismo como algo que atravessa as nossas subjetividades, né? Ou seja, muito mais complexo do que o Muniz vai dizer, do que a estrutura da conta, né? Já falei que os conceitos, eles têm seus limites, né? Todos, né?
Mas eu não acho que essas duas opiniões elas são contrastantes. Eu acho que elas estão numa encruzilhada, né? Interessante, né? Porque se a gente pensa, por exemplo, Carlos Moore estava um tempão lá provocando a gente, quase apanhou na UERJ, para dizer, dos marxistas, para dizer, por exemplo, que não existe só um tipo de racismo, que a gente está falando de vários racismos. Que a gente coloca racismo também no lugar, e acho que a Nancy foi muito feliz, que a Nancy foi olhando para vários racismos, né? Por que a gente está chamando de racismo, né? A gente vai lá para faixa de Gaza, a gente vai lá para Israel, a gente vai para Palestina, a gente passa por Holocausto. O que a gente está chamando de racismo? Então o Carlos Jung vai dizer que existem muitos racismos, que o racismo é uma categoria que ela vai mudando também, ela é mutável, né, ao longo da história, e dependendo do lugar, da região, do território, ela vai se apresentar de maneira diferente, inclusive esse racismo que a gente está chamando aqui, contra a população negra, né, que está ligado a esse tráfico transatlântico negreiro. Então o Carlos Jung está chamando a atenção nos anos 70, né, falando sobre isso. Ao mesmo tempo, esse racismo que a gente tem no Brasil, eu tenho lido uma autora chamada Saidia Hartmann, que teve aqui no Brasil recentemente, né, teve no Museu do Amanhã, com a Eliana Alves Cruz fazendo um debate, e ela tem um livro chamado Perder a Mãe, em que ela vai dizer que a rota atlântica, né, do racismo e do tráfico negreiro, ela é uma experiência de perder a mãe. Né? O que é perder a mãe? Perder a mãe é perder, né, o seu referencial. Né? Perder a mãe é esquecer a sua história, é abandonar a sua história, é esquecer a memória, é se esquecer de onde você veio, né? É esquecer as suas raízes. Né? E aí ela vai usar, que ela vai falar muito de um conceito chamado odonkor, né, de uma palavra chamada odonkor, que ela vai lá nas línguas acãs, né, a língua acã, o tronco linguístico acã, que eu acho máximo, mas a gente que é historiadora, socióloga, ainda é linguista, né? Eu acho um luxo. E aí ela vai lá nas línguas acã, que é uma língua mais ou menos de matriz, né, nigeriana, congolesa, né, nígero-congolesa, enfim, tá muito também, ocupa muito a costa do Marfim, de onde a gente tem aí uma influência muito marcante no Brasil, e ela vai descobrir que na língua acã, a palavra que eles usam para designar o escravo do tráfico transatlântico negreiro é odonco, porque existem várias palavras para designar um escravo, né? Tem vários modelos e tipos de escravidão também, né? Escravidão por servidão, escravidão de guerra, escravidão, enfim, de proteção, existem várias, né? Mas esse modelo do tráfico, né, transatlântico, né, negreiro, eles vão chamar de odôncoro escravo, né? Então o escravo é odôncoro. E aí ela diz que se surpreende porque ela vai olhar o odôncoro e ela acha que é uma palavra super pejorativa, né? Ela acha que é uma palavra que vem dizer, por exemplo, que é um besta, bestial, né? Enfim, sem humanidade, algo que não é humano, enfim, por toda a narrativa e a literatura europeia, ocidental, colonial, sobre pessoas negras, né? Africanas. E aí ela vai se surpreender quando ela vai descobrir que Odonkor, na verdade, para esse povo... E assim, Odonkor é algo muito ruim, porque ela conta que são sociedades em que a espiritualidade não está distante de vários outros fenômenos da vida, e vai dizer que as mães, quando as crianças nasciam, chamavam as crianças de Odonkor, né? Porque existe uma tradição de quando as crianças recém-nascidas, para esses povos, elas podem morrer rápido, né? Serem levadas pelos espíritos, né? Os ancestrais podem levar as crianças. Então as mães, para proteger as crianças, chamavam ela de Odonkor, porque Odonkor é algo tão pejorativo que nem o mundo espiritual vai querer aquela criança. Quando ela vê isso, ela fala assim, nossa, a tradução disso deve ser um horror, né? E aí ela vai descobrir que Odonkor significa Odonintininká, né? A construção da palavra. Odonintininká significa porque eu te amo, não se vá. Porque eu te amo, não se vá. Porque eu te amo, não se vá. E aí ela toma um susto, né? Que ela fala lá no Perder a Mãe. E ela fala assim, caramba. E aí, porque eu te amo, não se vai. E aí ela vai olhando as cartas, a literatura, a narrativa desses senhores de engenho, dessa população europeia com essa população negra, né? Dizendo, por exemplo, quando as pessoas escravizadas iam para um quilombo ou fugiam, né? Elas eram consideradas traidoras, né? E a narrativa é muito essa, né? Me traiu, me abandonou, eu fiz tudo por você e você me largou, né? Teve aqui, te dei a vida, te dei, estava na casa senhorial, tinha o espaço, estava entre a minha família, estava convivendo com a minha família e mesmo assim me abandonou, rompeu, etc. Então a Saidia vai defender que a ideia do racismo, pelo menos nessa experiência do tráfico atlântico, tem tudo a ver com amor. Né? Então ela vai dizer, é impossível olhar para o racismo sem olhar para amor, sem olhar para afeto, sem olhar para cuidado, sem olhar para sentimento, ou pelo menos sem olhar para uma determinada narrativa sobre cuidado, sobre afeto, sobre amor, sobre sentimento. Né? E aí ela vai dizer, por exemplo, porque eu te amo, não se vá, significa, ela não é escrava, ela era quase da família. Que são as narrativas que a gente tem hoje, né? Eu não sou racista, minha esposa é negra.
Eu não sou racista, meu filho é negro. Então a gente justifica, né, o racismo constantemente, né, e a própria escravidão com base nas relações de afeto, com base nessa subjetividade que está nesse suposto vínculo de amor, de afeto entre pessoas, né? Então olha que complexo, né? É muito complexo. Por isso que a gente olhar para o racismo no Brasil não é qualquer coisa. Que é isso, eu racista, eu tenho uma filha negra. Como eu posso ser racista? Porque a gente também aprendeu, e o debate de gênero também está por dentro disso, né? Que ele me bate porque ele me ama muito. Eu não posso ser com essa roupa porque ele me ama muito, né? Então, assim, aonde tem amor pra gente, não tem violência. Existe uma narrativa que está defendendo onde tem amor, não tem violência. Por que a família tradicional brasileira é essa entidade? Porque a família tradicional brasileira é onde eu não tenho violência, eu tenho amor. Né? Então, se tem amor, não tem violência, então quase tudo é justificável, fora o que Grada Quilomba vai chamar dos nossos pactos de silêncio. Que a gente tem um pacto de silêncio na estrutura colonial, que ela vai dizer que é o quieto como é mantido no português de Portugal, e eu falo que no Brasil é o deixa quieto. O que a gente deixa quieto nas nossas famílias, nas nossas relações afetivas? Tem coisa que a gente deixa quieto, que é melhor não mexer nisso. E a gente tem silêncios estruturantes, estruturais de família, né? Aquelas histórias, uma tia louca que ninguém fala, mas é louca, entendeu? Né? Um caso de racismo, os abusos sexuais, o estupro. Então, tudo isso está por dentro dessa colonialidade. O silêncio, esse amor, aí essa ideia vai terminar dizendo: amor tem tudo a ver com isso, amor não tem nada a ver com isso. Né? Então, que construção é essa de amor e de afeto que a gente faz nessa sociedade, né? Que é escravidão, controle, né? Dentro de uma lógica de racismo, dentro de uma lógica de que ela não era minha escrava porque ela era quase da minha família, né? A filha dela estudou, mas ela não tinha dinheiro. Lembrando, né, que a PEC das domésticas foi uma das lutas, né, um dos direitos mais difíceis que a gente teve nesse país, né, que gerou mais revolta da elite brasileira, né, porque é isso, como pensar direitos para uma pessoa que é da minha família, que eu acolho na minha casa, aquela menina tadinha que eu peguei passando fome lá no Nordeste, né, trouxe para minha casa, aí ela tem casa, né, eu permito que ela estude, né, então essas relações, elas são todas muito complexas, e o diabo dentro disso, né, que eu acho que é outra provocação que eu queria fazer, já vou encerrando, né, que é a gente pensar que o diabo na nossa sociedade, tem vários sociólogos, historiadores que eles vão falar, né, que o diabo é uma máscara sem rosto, né, o Elias Lipton, né, que é um historiador, vai dizer que o diabo é uma máscara sem rosto, convenientemente colocada, né, na cara, né, de todo inimigo, potencial inimigo da cristandade, que às vezes não é nem um inimigo efetivo, né, mas um potencial inimigo da cristandade, um potencial inimigo, enfim, dessa colonialidade. Então o diabo é essa máscara que fica no nosso rosto, né? Então foram agentes do diabo, né? Bodes expiatórios aí pro diabo. As mulheres transformadas em bruxas, né? A gente teve uma grande perseguição às feiticeiras do Satã, né? Era uma das causas do Estado absolutista, né? Do Estado europeu absolutista. Os judeus, né? Mouros, essa população negra africana, essa população, os povos originários pindorâmicos, né? Enfim, então você tem agentes do diabo para tudo que é lado, né? O diabo está em todo lugar, né? E eu não vou duvidar do diabo de jeito nenhum, como diria Ronaldo Vanfas, né, que foi meu professor lá na UF, ele falou: só não duvida do diabo. Eu falei: jamais, porque eu não quero comprar esse problema. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, se na nossa sociedade, assim, cada vez mais a narrativa construída é de um diabo que, para além de ser máscara, ele é corpo, né? Na nossa sociedade o diabo tem corpo, né? E eu ouso dizer que o diabo tem cor, né? O diabo tem cor, né? E eu falo que o diabo é um homem preto. Não à toa a gente tem Exu como esse grande símbolo aí, né, que vai ser levado para várias narrativas como esse, né, equivalente ao diabo, né, mas ao mesmo tempo de pensar esses corpos negros, né, pensando muito também nesses homens negros, né, tanto esses, entre aspas, traficantes, que vários tinham os apelidos de diabo, né, diabo, Satã, né, isso está aí nas narrativas. Como o traficante também nesse lugar, né, como o causador de todo o mal sobre o mundo. Quando as pessoas vão falar de segurança pública e política no Rio de Janeiro, não, vamos falar aqui do nosso Rio de Janeiro, as pessoas sempre olham para esse lugar do tráfico. A milícia está lá, de muitas formas. E tão difícil, né, muitas vezes, né, de lidar, porque é muito institucionalizada. Né? Então a milícia está aí. O jogo do bicho está aí. Globoplay também está aí, né? Que teve a série lá do jogo do bicho. Tá tudo aí, né, gente? Quero estar vivo, não vou falar mais. Mas tá tudo aí. Mas o traficante é essa figura emblemática, assim, demonizada, esse corpo, né? Muito demonizado, muito colocado como, na verdade, o grande causador
de todos os problemas. Ao mesmo tempo, eu estava pensando esses dias, assim, com tudo que está acontecendo na Palestina, né, com todo o massacre, o extermínio que está acontecendo na Palestina, eu estava lembrando da primeira vez que eu ouvi falar a palavra Palestina. A primeira vez que eu ouvi falar em faixa de Gaza foi quando eu era criança e precisava ir da Ilha do Governador para Bom Sucesso, porque eu estudava em São Cristóvão. Então o caminho que a minha mãe fazia comigo era pegar a van na Ilha do Governador. A Ilha do Governador sempre teve problema com transporte público, né? Tem só 2 linhas de ônibus, tem máfia dos ônibus também, que a gente poderia falar, mas enfim. Acho que falaram com contundência, né? Já não estão nem mais aqui. Mas enfim, na Ilha do Governador a gente pegava a van para poder passar para ir para São Cristóvão. Então eu pegava a van, soltava em Bom Sucesso, de Bom Sucesso pegava um ônibus para São Cristóvão. Então para fazer isso eu passava pela chamada faixa de Gaza. Essa foi a primeira vez que eu ouvi falar disso, né? A faixa de Gaza, né? Então nós temos nossa faixa de Gaza, nós temos também Israel. Né? Maracanã também tinha faixa de Gaza. Maracanã também tinha. No Maracanã. No Maracanã, faixa de Gaza. E aí a gente tem Israel, né? Israel eu vou descobrir mais tarde, quando eu preciso chegar lá em Parada de Lucas, Cordovil, zona norte do Rio de Janeiro, que é chamado Estado de Israel. Né? Então você tem Estado de Israel, enfim, Nancy já falou muito sobre isso, né? Como esses discursos, a tropa do Arão, né? Como esses discursos eles vão se mobilizando das mais variadas formas. Né? Então é isso, assim, para provocar a gente, né, desses lugares de como Regina, né, e Nancy sabem bem, né, de onde está essa população negra, aonde está essa população de terreiro, que cor é essa dessas população chamada evangélica, genericamente evangélica, que abarca muita gente, que cor é essa dessa população, que projetos políticos é esse que estão disputando eleitores, mas não só, estão disputando mentes e corações, subjetividades, afetos, né? Lembrando que Crivella ganhou no Rio de Janeiro dizendo que ia cuidar das pessoas, né? E com quem que ele está falando dizendo que vai cuidar das pessoas? Com as mulheres negras, porque o lugar de cuidado dessa sociedade é quem? Essas mulheres que estão à frente das famílias, essas mulheres que sustentam mais de 60% dos lares que a gente tem no Brasil, né? Que são das famílias extensivas. Então ele está falando, quando diz que vai cuidar das pessoas, ele está olhando para um público. As mulheres, está falando com as mulheres, né, que é esse lugar do cuidado que nós somos colocados, e está olhando para as mulheres negras. Né? Então, eles sabem muito bem com quem estão falando, por isso nunca foi sobre religião, é sobre política. E a pergunta é, e nós sabemos o que estamos falando? Né? E nós estamos disputando essas narrativas? Que lugar de narrativa é essa de disputa de afeto, cuidado, né, raça, gênero, classe a gente vai fazer nesse país? Não é isso. Então, quero agradecer, né, a todo mundo. Não sei se Lívia, Clemi, Cris, alguém quer falar alguma coisa. Então, agradecer a vocês por esse encontro. Tenho várias anotações aqui, vários insights, e foi muito rico para mim. Então, muito obrigado. Primeiro de muitos. Uhul! Obrigada, gente.